Aí, agora deu certo. Salve! Então, conseguimos. Boa tarde. Conseguimos Boa tarde. finalmente. Obrigada, TikTok. Então, meu nome é Ellen Catarine Silva. Hoje é sábado, dia 17 de maio de 2025. O horário agora é 14h47. Esse é realmente um evento especial, porque semana passada foi a ocasião em que nosso Papa Leão iniciou o papado dele, e eu desejo de todo o meu coração que seja um papado muito harmonioso, muito efetivo e muito abençoado, tanto pelo nosso querido Papa Francisco que se foi, e quanto por toda a energia positiva, todos os anjos, todos os santos e todos os orixás. Eu aqui durante a semana eu publiquei uma carta que eu enviei para o Papa Leão XIV, sobre uma injustiça que ocorreu com o hoje deputado estadual Renato Freitas, daqui de Curitiba, do Paraná. Foi um texto extenso que eu decidi publicar aqui no TikTok e, para minha surpresa, teve muita reação. E para minha surpresa e tristeza, tiveram algumas denúncias de, de coisas que eu realmente não esperava que estivessem acontecendo na arquidiocese. Uma dessas pessoas que entrou em contato comigo foi a doutora Maria Ernestina Amaral, que é uma juíza eclesiástica. E eu nem sabia que existia direito eclesiástico, doutora Maria Ernestina. A senhora pode explicar então para a gente, se apresentar e explicar para a gente um pouco de como que é a arquidiocese por dentro, como que é esse direito canônico, eclesiástico. Explica para a gente esses termos complicados, por favor. Claro, com certeza. Boa tarde a todos. Muito obrigada aí pela participação, Ellen. Fico muito feliz. Então, eu realmente vi aqui no TikTok, né, a postagem que você fez, comentando essas arbitrariedades, essas circunstâncias, essas denúncias, né? Isso me chamou muito a atenção. Bom, primeiramente, para as pessoas que não compreendem, a Igreja Católica é uma organização religiosa, né, antes de mais nada, e ela tem o seu Estado, que é o Vaticano, ok? Como tem um Estado próprio, ela tem lei própria, que é o direito canônico. O direito canônico, ele vem para embasar, para poder, como que eu posso dizer assim, para a parte organizacional da igreja, correto? Porque ela é uma organização religiosa. Diante do direito canônico, nós temos aí os tribunais eclesiásticos. Os tribunais eclesiásticos, eles amparam os fiéis e os próprios clérigos também e religiosas, né, no âmbito da justiça, no âmbito administrativo. Então, cada diocese tem o seu tribunal eclesiástico. Para que você atue no tribunal eclesiástico, é necessário, claro, o conhecimento jurídico e também o mestrado, o doutorado na área de direito canônico, certo? Então, eu tenho a formação, eu sou bacharel em direito, também tenho algumas especializações na área e também estou terminando agora, acabei toda a grade do meu mestrado, vou fazer a defesa da minha tese e serei mestre em direito canônico, que é a titulação mínima exigida para que você possa trabalhar aí no tribunal eclesiástico. Então, diante de toda a situação, eu venho há muitos anos trabalhando no tribunal aqui em Curitiba, no tribunal eclesiástico, principalmente com a nulidade do casamento religioso, que muitas pessoas não sabem, principalmente os católicos, que há a possibilidade, né, de ter aí uma sentença de nulidade do matrimônio. Enfim, isso seria até motivo para uma outra live, eu acredito, para poder explicar, né, como que funciona, quem teria esse direito, quais os casamentos que estariam embasados nessa nulidade ou não, né? Porque às vezes a pessoa sofre durante anos achando, não, mas se eu rezar, se eu tentar mudar essa situação, esse casamento, né?
mas nem sempre é possível, né? Nem sempre é razoável você viver sobre o sofrimento. Casamento não é sinônimo de sofrimento, como a gente mesmo diz, né? Há algumas coisas que são toleráveis e outras que não são toleráveis, que não são possíveis, né? Somos humanos e, como somos templo do Espírito Santo, nós temos que nos respeitar primeiramente, né? Antes, além de respeitar o próximo, nos respeitar. Mas a questão que me chamou a atenção, Ellen, da sua postagem no TikTok, foi com relação a algumas denúncias, alguns comportamentos não éticos, alguns comportamentos que não condizem, né, além do ser humano, com a igreja, né? Então isso me chamou bastante atenção. Eu vi várias vezes, eu vi os comentários, né, da sua postagem com relação àquele deputado, né, o Renato Freitas lá. E então aquilo eu fiquei com isso. Por quê? Porque eu venho passando por este problema. Eu sofri um assédio muito grande dentro do Tribunal Eclesiástico, um assédio que eu quero deixar muito claro que é um assédio moral, né? Um assédio no ambiente de trabalho, uma misoginia. Por quê? Porque eu era a única mulher, né, a trabalhar ali no tribunal no meio de clérigos, vamos dizer assim, né, para ficar uma forma mais popular. Por quê? Porque o Papa Francisco, ele deu, no seu pontificado, ele deu essa abertura para que as mulheres e os leigos, não só as mulheres, né, vamos falar, os leigos, pudessem estudar o direito canônico, se aproximar dos estudos canônicos, trabalhar nos ambientes, né, da cúria, dos tribunais. Então, o Papa Francisco foi um papa que ele deu uma abertura muito grande, ele deu voz aos leigos, onde o mundo era muito fechado, que era só de clérigos, né? Então, Então, eram só homens antes. e religiosos e religiosas, vamos dizer, clérigos e religiosas, né? Então, era só no ambiente deles, vamos dizer assim. Então, os leigos tiveram essa oportunidade de se aperfeiçoar, de estudar e também contribuir. E foi assim que eu acabei entrando. Mas com o passar do tempo, eu comecei a sofrer muita discriminação. Eu tive uma dispensa que a gente chama, que é uma dispensa de título, porque eu ainda não estava graduada com o mestrado, né? E a assinatura apostólica me forneceu essa dispensa para atuar como juíza, para que esteja qualificada e com autorização para trabalhar nos processos de nulidade, ao qual me foi escondida, né? Eles omitiram essa minha dispensa, que seria, eu poderia atuar, poderia hoje estar trabalhando nessa função no Tribunal Eclesiástico de Curitiba, e diante disso eu tive que tomar providências até judiciais, que hoje eu tenho inquérito policial sobre ocultação de documento, hoje eu tenho outros tipos de processo, depois vieram perseguições, vieram até também no inquérito policial. Então, assim, eu sofri um assédio muito grande e um prejuízo muito grande diante de toda essa situação. Não quiseram conversar comigo, poucos que conversaram foram muito rudes, né? Então, eu estou, vamos dizer assim, eu fiquei numa situação muito constrangedora, muito complicada, porque muitas outras portas também se fecharam para mim em tribunais e eu acabei sofrendo todas essas consequências. Por isso que eu busquei até pela legislação civil, né, pela lei brasileira, para poder me amparar. Também a lei canônica, né, que obviamente eu também tenho processos canônicos aí junto à assinatura apostólica, que a gente fala que é o órgão que cuida dos tribunais no Vaticano, que cuida de todos os tribunais do mundo inteiro, né, que são referentes à Igreja Católica. Só que a minha denúncia, vamos dizer assim, a minha revolta, o meu sentimento é do quê? Da misoginia, dessa forte misoginia que existe, né, dos clérigos em não acreditar no trabalho das mulheres, de não aceitar uma crítica, uma crítica, claro, obviamente construtiva, uma crítica no ambiente de trabalho. Hoje o Tribunal Eclesiástico de Curitiba tem uma fila aí de quase 7.000 pessoas na fila para poder distribuir um processo de nulidade, fora os que estão em trâmite, e a gente com qualificação, com preparo, com estudo,
e não podemos trabalhar. Somos impedidas simplesmente pelo fato, entendeu, de sermos discriminadas de uma certa forma. E eu fui. Posso garantir que eu fui e muito. E isso trouxe consequências muito graves para mim, para minha família também. Então, o que me chamou a atenção foi o comportamento, né, de clérigos agindo desta forma, agindo desta maneira. Isso me assusta, porque são pessoas que deveriam ser o espelho da sociedade, deveriam dar o exemplo. E a gente não está recebendo esse exemplo. Afinal de contas, todos nós somos exemplo de alguém, né? Todos nós com a nossa vida, né, diz que a gente pode evangelizar não só falando, mas podemos evangelizar agindo. E é o que eu vi ali, quer dizer, o que eu não vi ali foi justamente o evangelizar, a empatia com o próximo, com o ser humano, com a mulher principalmente, né, que nós sofremos caladas de alguma forma e somos impedidas de falar. Eu fui impedida de falar, eu posso garantir que eu fui. Então, isso me trouxe consequências muito sérias na minha vida, tanto profissional como pessoal, que carrego até agora e aguardo um posicionamento da justiça, né? Tanto religiosa, porque obviamente eu entrei com processo canônico, como também com a justiça brasileira, né, no âmbito civil. Eu tive até uma questão aí de uma resposta deles num processo, onde até achei muito sei lá, equivocado da parte do advogado deles, dizendo assim que padres não respondem perante a lei brasileira, só respondem pelo direito canônico. Isso é uma aberração jurídica, né? Porque, imagina, padre também é um ser humano como outro qualquer, não é? Se ele Exato. cometer um crime, se ele, né, vier a cometer alguma coisa, obviamente ele vai responder nos dois direitos, no civil, né, no direito brasileiro, se está aqui no território brasileiro, vai responder também no canônico, obviamente. Então, é uma fala, assim, de uma aberração jurídica deplorável, né, eu diria. E eles se ambientam muito nessa situação de que ninguém vai fazer nada contra padre. Essa é a cultura, essa é a, vamos dizer assim, o que eles trazem, tipo, não me desafie porque eu sou padre, pode acontecer consequências, só que eu não vou me calar. Isso é uma coisa que eu não vou fazer, eu vou buscar por tudo que eu tenho direito. Eu fui prejudicada, hoje eu estou no término aí, né, praticamente na defesa da minha tese de mestrado. É um sonho que está sendo realizado e que está sendo realizado muito triste, né, porque eu acho que eu poderia contribuir muito para a igreja, contribuir muito para esses casamentos. As pessoas que buscam pela nulidade de casamento não são pessoas que estão felizes. Ninguém vai buscar, né? Ninguém se sente feliz buscando a nulidade do seu casamento. São muitos dramas e muitas tristezas que vêm nisso tudo. São Verdade. pessoas que Inclu- querem buscar pelo sacramento, né? inclusive, isso deve impactar nas taxas de violência doméstica, né? Porque se a pessoa quer sair do casamento. Essas 7 mil pessoas na fila esperando pelo processo são todos de nulidade de casamento, doutora? Sim, sim. Meu Deus! Quantos E casamentos por ano acontecem, mais ou menos? eu não tenho ideia, mas é muitos, né? É Quantas muita paróquias tem só na gente. São Diocese de dois colégios Curitiba? estaduais. Então, na verdade, não chega a ser 1% das pessoas que buscam pela nulidade. Se realmente as pessoas tivessem o conhecimento e o que o Tribunal Eclesiástico trabalha, nós teríamos muito mais processos, isso obviamente. E se você for analisar, quem está buscando pela nulidade, porque elas estão afastadas do sacramento da Eucaristia. Então, são pessoas realmente católicas, são pessoas que buscam pela verdade. Se ela não teve um casamento, porque nós temos que entender que um casamento ele pode ser fracassado, ele pode ser nulo, ele pode ter falido, são várias situações que são analisadas, né? Mas ela pode ter uma sentença positiva para nulidade e ela pode se habilitar a um novo matrimônio também depois, né? Mas, infelizmente, não é muito bem orientado. Não existe uma pastoral judiciária que possa tratar até esses casamentos de segunda união, porque é uma realidade, é uma grande realidade, né? E a Sim. igreja, ela acolhe, ela não pode, né?
Exatamente. Bom, eu vivi na Inglaterra, onde teve a ruptura com uma nova religião anglicana, porque o rei Henry VIII não conseguiu o divórcio com o Papa, né? Então eu entendo muito bem desse Para ele aspecto. poder casar com a Simpson lá, ele rompeu na época com a igreja, né? Para poder ele se Bolém. casar. É, Exatamente. e antes de decapitá-las todas. É, doutora, eu queria saber, essa lista de 7.000 de qual ano? Porque em qual ano que a senhora começou com esse trabalho na arquidiocese e de qual ano até qual ano atrás que está essa lista? De quanto tempo que essas pessoas... Há Ela quantos vem de anos? muitos anos. Eu entrei em 2017 no tribunal, mas ela vem se estendendo cada vez mais. Por quê? Porque o corpo jurídico não consegue dar demanda, né, em toda essa situação. Mas nós que estamos aí aptos a trabalhar, eles não permitem, né? A minha grande questionamento foi esse, você vê, eu estou apta a trabalhar, poderia estar hoje aí num turno de trabalhando com os processos e fui impedida. E os juízes que estão lá hoje, que são todos clérigos, não tem mais nenhum leigo, né? Porque eles afastaram todos, não conseguem também, humanamente impossível, eles darem demanda a uma quantidade de processos, porque um processo também demora, né? Tem que ouvir as testemunhas, tem toda a parte documental, ele não é feito muito célere, né? Ele tem todo um rito. Mas a gente tem que entender que poderíamos ter mais pessoas trabalhando. Essa é a questão, né? O trabalho entre clérigos e leigos poderia ser uma troca muito fértil, né? Nós poderíamos fazer uma troca muito grande, mas eles se fecharam e simplesmente, né, tipo, ainda com a pandemia aumentou mais, né? Porque claro, com a pandemia houve um salto muito grande. Mas, infelizmente, é o que nós temos hoje, né? No E, Tribunal de Curitiba. e eu quero entender melhor, quantas pessoas que trabalham na arquidiocese no tribunal eclesiástico? Qual que é o número de Hoje funcionários? tem 3 notárias e eu acredito que em torno de 5 a 6 clérigos. Até onde eu sei, mais ou menos seria isso, mas poderíamos ter um corpo jurídico bem maior, né? Pela demanda da arquidiocese, bem maior. E esses 5 ou 6 seriam juízes também? Sim. E como que foi? Eu sei que isso pode ser um pouco doloroso para a senhora relembrar, porque eu já passei por umas situações similares. Eu acho que toda mulher que passou pelo catolicismo, infelizmente, a gente sabe como que é o catolicismo aqui de Curitiba. Eu observei, principalmente a minha mãe sofrendo muita violência. Essa violência, né, não faz muito escândalo. E eu queria, no que a senhora puder relembrar, dos detalhes de como, a senhora disse que a senhora entrou lá em 2017, então como que as violências começaram, incipitamente, de uma maneira mais sem alarde, ou de uma maneira que a senhora relevou, talvez, e como que elas foram se agravando ao longo do tempo até o momento que a senhora não mais trabalha lá na arquidiocese. Então, eu percebi, porque antes nós tínhamos um vigário judicial, que a gente chama, que é o presidente do tribunal, que ele veio a falecer em 2022, né, que era o padre Baggio, Padre Barros. saudoso, padre José Antônio Baggio. Ele era uma pessoa excepcional, sabe? Ele era muito acolhedor, ele me ensinou muito do direito canônico, né? A gente também precisa ter gratidão com as pessoas que passaram pelo nosso caminho e que deixaram alguma marca, algum ensinamento. Eu fui acolhida por ele, não posso negar isso. Mas após ele, infelizmente, veio a falecer em 22, e após o falecimento dele, assumiu um outro vigário judicial. E ali é que começou o meu martírio. Ali eu percebi que realmente eu não fazia mais parte daquela cúpula, vamos dizer assim, daquele trabalho. E ele foi fazendo o quê? Ele foi me isolando. O recado era sempre assim: todos os juízes vão ter reunião hoje, menos a Maria.
Sabe? Então, o recai ainda replicavam isso para mim, né? Aí, quando veio a minha dispensa da assinatura apostólica lá do Vaticano, de Roma, ele não me comunicou, ele não falava comigo, ele me isolava, não começava a passar trabalho. Tanto é que eu saí de lá sem me despedir dele, sem falar com ele, nem nunca mais troquei nenhuma palavra com ele, entendeu? Só o arcebispo que me recebeu e já veio me acusando de várias coisas que eu não tive nem o direito de me defender. E quando eu estive com o arcebispo, eu questionei ele e falei: ok, tudo bem, vocês não me querem aqui no corpo jurídico, né? Eu vou trabalhar em outro local. Então, por favor, eu gostaria que o senhor me desse uma referência, todo o tempo que eu trabalhei, é natural, né? É um direito meu, para que eu possa, né, ir trabalhar em outro local e tudo mais. E ele falou: não, eu não vou lhe dar nada. Só no dia que a senhora tiver com o título de mestre nas mãos. Eu falei: mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos dizer assim, o que eu estudo academicamente não tem nada a ver com o trabalho que já foi exercido, né? E ele não, foi veemente nisso e falou: não, sabe, não tem conversa, e foi me acusando de várias coisas. Foi a partir desse momento que eu vi que realmente eu tinha que buscar pela justiça brasileira, né, pelo direito brasileiro, o direito penal, e foi quando eu fiz o boletim de ocorrência. Daí eles vieram, ele mandou as notárias do tribunal na minha residência, e como eu tenho câmeras de segurança e tudo mais, né, por questões pessoais, por questões de segurança mesmo, tem toda a gravação, o vídeo, né, delas virem na minha casa. O meu marido passou mensagem para eles, para o presidente do tribunal, e falou: olha, não quero saber das pessoas na minha residência, respeitem, parem de perseguir minha esposa. E ele continuou, sabe, não teve, infelizmente, foi um assédio, assim, eu me senti pressionada, eu me senti, sabe, como é que eu posso usar o termo? Eu me senti desaforada, sabe, assim, nesse sentido. E eles só pararam mesmo quando eles viram que tinha realmente processos judiciais, daí realmente eles retrocederam um pouquinho, mas foi um ano muito difícil, porque você se sente isolada, se percebe, né? Quando a pessoa te isola, não te olha, não conversa, e você não sabe por quê, né? Não tem uma justa causa, né? Que eu tivesse talvez cometido algum erro processual ou alguma motivação para uma demissão. Não, nunca houve. É isso que eu ia perguntar, qual que era a razão que eles davam para tudo isso? Só Nenhuma, silêncio. só silêncio. Que Só bizarro. silêncio. Mas as mensagens que eu recebia via WhatsApp eram mensagens bem pesadas de que o vigário judicial não gostava de mim. Tem tudo isso no inquérito policial, tudo isso está lá, bem esclarecido, né? Com palavras das notárias dizendo que são irmãs, né? São religiosas, né? Falando: olha, ele não gosta de você, se ele fosse lá o dono do mestrado, você nem estudaria, e coisas assim afora. Aonde que a senhora está fazendo mestrado? Eu faço em Florianópolis, no IDESC, que é Instituto Superior de Direito Canônico de Santa Catarina. Nossa, aqui no Paraná então não tem? No Paraná tem em Londrina. Nós temos em Londrina, que é uma extensão da Universidade Gregoriana de Roma, e a de Florianópolis, ela é uma extensão da Lateralense de Roma, né? Então, aí temos também o Instituto São Paulo Apóstolo, que é em São Paulo, que tem direito canônico também, a do Rio de Janeiro, são pouquíssimas. E agora, se não me engano, tem em Goiás também e no Nordeste, que abriu. Mas são todas extensões de universidades de Roma. E sobre as denúncias na polícia, como que isso está andando? Como que isso está sendo encaminhado? Isso está sendo encaminhado, tá correndo os prazos processuais, né, que estou aguardando aí a oitiva deles, o depoimento deles, né, e o doutor Piero Madalosso é que está me assessorando nessa demanda, e ele que está acompanhando. Eu já tive, uma das interpelações que eu fiz, eu tive a resposta que o advogado deles foi lá e falou: não, o clérigo não responde no direito canônico, no direito civil, Não, perdão. Então, mas com certeza vai ter alguma decisão judicial agora, vou abrir inquérito, vou continuar. E sobre os incidentes lá de a senhora então
terminou de trabalhar, parou o seu trabalho na Arquidiocese em 2022, e desde então a senhora está desempregada, está sem essa Sim, carta de referência que sim, o bispo se recusou a emitir? sim, sim. Eu estou prestando um trabalho para um outro tribunal, né, como juíza eclesiástica, mas somente nesse, né, o maior que eu tinha, que era a minha maior fonte de renda, vamos dizer assim, seria o da Arquidiocese de Curitiba, mas que infelizmente aconteceu todas essas situações aí e que eu me senti muito realmente assediada moralmente nesse sentido, né? E por quantos anos, mais ou menos, que a senhora sofreu esse assédio, desde né, indo de trás para frente, então 2022, aquele assédio muito mais violento, onde a senhora tem as notárias indo na sua residência, onde a senhora tem um arcebispo recusando uma carta de referência, sendo isolada de reuniões, especificamente a senhora, né, enquanto os outros eclesiásticos estavam em reunião. Quando que começou aquelas coisas é, mais mínimas, assim, de assédio moral no trabalho na arquidiocese? Já foi logo Foi, de início, em 2017? não, não, foi a partir no início de 23, porque como eu lhe disse, antes era um outro presidente de tribunal que veio a falecer no final de 22, Uhum. até ali tudo corria muito bem, Ah, sempre muito bem tratada. Mas depois que entrou esse vigário judicial em janeiro de 23, é que daí as coisas começaram a ficar bem complicadas. tá. Então 2023 foi o O ano mais máximo, pesado, o máximo de foi o tudo. auge. Uhum. E eu queria também saber, a senhora tem, antes disso, qual que era a sua experiência, como que uma pessoa consegue um trabalho na arquidiocese? Como que funciona o processo de seleção? Então, na verdade, eu me formei em direito, como eu falei, e eu atuava como juíza de paz aqui em Curitiba, realizava casamentos, né? Então, a minha experiência, meu trabalho sempre foi assim voltado para o casamento. E eu sempre tive um desejo de estudar direito canônico, eu já sabia. Mas aqui no Brasil só tinham duas faculdades na época, que era em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E eram presenciais, então era muito complicado para que eu pudesse ficar lá, né, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Enfim, quando começou o pontificado em 2013 com o Papa Francisco, ele deu essa abertura aos leigos, porque antes era só os clérigos que podiam estudar. Então, como ele deu essa abertura aos leigos, eu vi a minha grande chance, né? Aí começou e tal, começou uma faculdade a ter extensão aqui e ali. Foi quando eu, em 2016, 15, 16, eu iniciei o meu mestrado. E daí eu pude estudar. Diante do que eu estava estudando, eu me apresentei espontaneamente no Tribunal Eclesiástico aqui em Curitiba, para poder pegar um estágio, para começar a eu me oferecer para poder, né, ter essa prática, né, no mundo canônico. Foi quando o padre Baggio me acolheu e ele falou: é importante os leigos estarem trabalhando conosco, a senhora está em formação, então eu vou lhe conceder uma chance, né, de a senhora vir trabalhando. E como eu desenvolvi no ano de 17 um bom trabalho, quando chegou em 2018, ele falou: não, vou nomear a senhora como juíza. E foi o que ele fez. Eu tenho a minha nomeação aqui, que ficou de 18 e 19. Eu fiquei um ano como experiência, né? E daí eu fiquei atuando como juíza lá no tribunal. Depois veio a pandemia, veio algumas situações assim que eu não fiquei à frente dos processos, mas fiquei ajudando no tribunal. E depois ele pediu a minha dispensa novamente, porque ainda não estava com a titulação, né? Para assinatura apostólica, e foi quando eles me esconderam. Daí ele faleceu, eu não fiquei sabendo. Eu fui saber muito tempo depois que eu tinha essa dispensa, e é uma dispensa por 5 anos, ela está válida ainda, ela vai até 28. E esse outro vigário judicial, a senhora não deseja nomear? Não quer mencionar o nome dele? Acha melhor só deixar para os autos judiciais? Eu Tudo bem, prefiro. Nesse momento eu acho que é bom, né? claro. Eu estou deixando as portas, né, abertas para a senhora poder se expressar, porque as vítimas desse tipo de abuso geralmente ficam anos com tudo entalado e não tem uma oportunidade. E o pessoal pensa, mas são pessoas bem educadas, bem instruídas, com acesso, ela é advogada, ela pode se defender.
Mas às vezes são as pessoas que mais têm. Eu trabalhei na polícia da Inglaterra por anos e eu sofri violência. E as pessoas imaginam que as mulheres são super heroínas em todos os momentos, que é super fácil da gente se defender, né? Verdade. E Verdade. não podia estar mais longe da realidade. É, na verdade, assim, quando você resolve, nós, operadores do direito, quando a gente está analisando o problema alheio, né, daquele que nos procura, seja como advogado, seja como juiz, a gente tem o olhar técnico, né, claro, que a gente sabe que ali tem todo um sofrimento, uma emoção, e a gente precisa ser técnico, usar a razão para que possa aliviar aquele sofrimento. Mas quando você está no sofrimento, o olhar é outro, né? Por mais discernimento ou conhecimento e o caminho que você vai percorrer, você sabe qual é, né? Você, tudo bem, isso ajuda muito, claro, mas o emocional, ele derruba. O emocional, ele fala mais forte, e principalmente quando isso envolve a sua família, né? Isso que E eu pela queria te condição do meu perguntar. filho, A senhora que pela tem filhos, como que eles eu foram tenho, impactados? Como que ele foi impactado? Me conta nossa, do teu filho. ele sofreu muito, ele, como eu lhe disse, eu tenho um filho especial, né, autismo, então ele teve um sofrimento muito grande diante disso, porque ele não tem essa compreensão, né, então ele ficou assim, ele frequenta muita igreja, ele participa do grupo de jovens, ele gosta muito, né, é a formação da família que passou a ele essa religiosidade, só que quando fala que vai ter a visita de um bispo, que é natural, né, que às vezes vai visitar o grupo de jovens ou a igreja, ele não quer ir. Ele criou uma barreira. Então, isso é um problema que eu tenho que tratar com ele a âmbito de psicólogo, psiquiatra, como eu já havia relatado que ele é estudante da PUC e ele ficou um semestre para fora da sala de aula por causa de um professor que tem o mesmo sobrenome do arcebispo, né? Mas por uma coincidência, obviamente não teria uma coisa ligada à outra, mas ele se recusou a fazer aquela matéria, que saiu prejudicado, né? Obviamente, porque ele fez um link achando que seria a mesma pessoa e que faria a mesma coisa com ele o que a mãe sofreu. Então, tudo isso eu tive que lidar com essa situação, porque eu sei que o professor jamais iria agir com ele diante né, de tudo isso com desrespeito ou coisa assim. Mas na cabeça dele, na situação que ele tem, né, na condição que ele não tem essa compreensão. E tudo isso eu tive que lidar dentro de casa. Então, é muito difícil, né? Muito mesmo. E, obviamente, isso teve repercussão na sua carreira, que a senhora, nos seus ganhos, né? Nos seus ganhos, nos seus ganhos financeiros, no seu olerite, no seu ganho mensal, na saúde, na sua saúde emocional e na saúde do seu filho, até com danos acadêmicos. A senhora sofreu ocultação de documento por esse vigário, esse segundo vigário que veio em janeiro de 2023. Também, quando essas notárias, as irmãs notárias, visitaram a sua casa, o seu filho estava lá? Sim, sim. Ele não quis aparecer, sabe? Ele ficou assustado porque, né? Ele não estava compreendendo. Eu também não quis criar nenhuma situação maior, né? Eu estaria dentro da minha casa, poderia cobrar delas, assim, no sentido, olha, o que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? Mas tantos vídeos demonstram que eu não fiz, eu não falei nada. Por quê? Porque eu sabia que isso ia causar um impacto nele, né? Porque naturalmente haveria alguma discussão, alguma coisa nesse sentido. Mas eu achei melhor preservá-lo, né? Eu vou fazer uma outra pergunta sobre família, porque eu sei que no catolicismo isso é muito comum das filhas cuidarem das mães, dos pais. A senhora tem a sua família, os seus pais ainda vivos? Eles presenciaram isso que aconteceu com a senhora? O meu pai já havia falecido, meu pai faleceu, né, já fazem 3 anos,
Meu pai não acompanhou essa situação, mas a minha mãe, eu acolhi ela dentro da minha casa, né, porque ela ficou sozinha, e ela estava morando comigo, e ela presenciou tudo isso. E ela ficou em sofrimento, né? Tive que levá-la até o psiquiatra, porque assim, é uma geração que jamais essa geração aceita que você vá discutir com um padre, com uma freira, né? Eles têm uma outra formação, não que a gente tenha que fazer isso, não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas é um outro tipo de comportamento, né? Que não se questiona o que um padre ou uma freira, vamos dizer assim, uma religiosa faz. Então, na cabeça da minha mãe, tudo isso ficou muito confuso, porque ela viu o meu sofrimento e, ao mesmo tempo, ela não entendia o porquê da minha reação, né, diante de tudo isso. E ela morando comigo aqui, ela sofreu toda essa situação. Ela veio a falecer agora em outubro do ano passado e ela não se conformava com essa situação. Ela falava: minha filha, você estudou tanto, você teve tanta coisa e de repente, né, tudo isso veio por água abaixo, veio, né, é um sonho destruído. Porque É, daqui a pouco eu estou com um título na mão, eu estou com um diploma de mestre na mão, e aonde eu vou trabalhar? Né? Aonde que eu vou exercer todo esse conhecimento? Essa é a minha pergunta hoje. Isso sem contar o que eu sofri a âmbito de acadêmico mesmo, porque muitos me apoiaram, muitos me acolheram, mas muitos me julgaram. sim, eu percebi em 2022 de criança eu conheço aquela igreja do Rosário. Em 2022 eu fui correndo à defesa de Renato Freitas porque tem que explicar o beabá para as pessoas, né? E ali eu sofri muita violência do meio político e do meio religioso também, e me assustou porque eu nunca percebi a religião tão é, unida para uma perversidade. Eu realmente me assustei com a. Infelizmente não foi tanto susto, porque a minha mãe, eu já tinha testemunhado as violências, microviolências que a minha mãe sofria dentro do catolicismo. E como consequência que aconteceu com a senhora, e também acontecia conosco os filhos, né? Os filhos sempre são os subsequentes sofredores da mãe, porque tem um impacto Verdade. direto. Sobre voltando para a fila né, eu imagino que porque essa fila tá tão grande, as sentenças que vêm ocorrendo, existe alguma suspeita de corrupção, de venda de sentença ao redor dessas sentenças, ou isso é fora de questão? Olha, eu nunca presenciei, né, nenhuma situação dessas. Eu sei sim que existem aí algumas denúncias que estão sendo já protocoladas nos ambientes que são adequados para isso, na assinatura apostólica, de processos que realmente eles estão totalmente equivocados, que foram feitos de formas equivocadas, né, e que as pessoas estão buscando por justiça, por juízes clérigos que não têm qualificação, que não têm a titulação obrigatória. Então, vamos dizer, é um processo insanável. É a mesma coisa que você distribuir uma ação na justiça aqui, nossa, vamos dizer, no Brasil, e você descobrir que o juiz não é um juiz de direito, né? Então, agora, Isso está acontecendo aqui. desculpa a minha ignorância, porque para mim, apesar de vir de uma família católica, apostólica romana, ser batizada, ter feito todos os ritos, né? Eu não sabia desse tribunal eclesiástico. Então, esses juízes, como é que é o nome? Eles não têm nenhuma qualificação em direito? Não, eles são, a titulação mínima que é exigida pelo Código Canônico é que tenha o mestrado em direito canônico, né? Por formação, todo padre é formado em teologia e filosofia. É a formação mínima, né? É a formação exigida para que eles possam ser ordenados padres. Então, todos são filósofos e teólogos, vamos dizer. Mas Eles eles não são têm. advogados. Não, eles não necessariamente precisam ter o direito civil, que é o nosso Ah, direito tá. aqui, mas eles são obrigados, sim, a ter o mestrado em direito canônico, certo? Se só que tem uma situação pontual de um clérigo
que ele não tem essa titulação e ele está há muitos anos atuando como juiz no tribunal eclesiástico. Então eu lhe pergunto, como que ficam esses processos que ele está julgando? Eles Exato, são nulos, né? nulos, porque se eu que tinha uma dispensa para atuar, né, e estava toda apta, toda tudo certo, não fui impedida, por que que esse clérigo ele pode? É um Exatamente. relativismo, né? E foi comprovado isso através de documentação, porque ele chegou a fazer um mestrado, ele só não chegou a defender a tese. Quem não defende a tese não tem título, Não se não tem, tem título, não. não tem. Então, ele terminou o dele em 2012 e nós estamos em 25. E o Conselho Nacional de Justiça, ele regra o direito, ele não tem Não, ele nenhum. não, não, ele não tem poder sobre o direito eclesiástico, mas a rota romana e a assinatura apostólica em Roma, sim. Aí E, eles que são o órgão que cuidam dos tribunais eclesiásticos lá no Vaticano. então é a Rota Romana e Assinatura apostólica. Assinatura Apostólica. Sim. Então o STF não tem nada que ver Não, com não. assinatura apostólica. E mais uma pergunta para finalizar, só porque eu admito a minha ignorância, doutora. Imagina que é isso. Aqui o Dom Peruso, para quem não conhece, ele começou, eu sei que ele é atualmente o arcebispo da arquidiocese daqui de Curitiba, mas e antes disso ele estava em Francisco Beltrão, parece que eu vi ele no Wikipédia, que é da onde eu tirei esse print. Sim, ele foi bispo lá, né? Daí que ele foi consagrado bispo de Francisco Beltrão, se não me engano. Ele é nascido em Cascavel, aí ele se tornou bispo em Francisco Beltrão e depois o arcebispo aqui de Curitiba, né? Que cuida de toda a arquidiocese de Curitiba e Paraná. E quando que a senhora se lembra quando que ele entrou, quando que ele começou aqui em Curitiba? Se não me engano, foi em 2015. 2015. Olha, doutora, eu não sei mais o que perguntar, porque eu acho que eu cheguei num. Existem tantas outras janelinhas de perguntas para serem feitas, e eu acho que vai ficar muito complexa para essa primeira hora, né? Eu acho que a gente cobriu bastante chão. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento, mas antes de tudo, eu queria saber com a senhora, as pessoas, obviamente, isso daqui eu vou compartilhar em outras redes sociais, porque é de utilidade pública, e eu queria saber quais os meios de denúncia dentro, eu sei né, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, obviamente, são pontos, são focos importantes que todo mundo tem que saber. Mas dentro do meio católico, quais são as linhas de denúncia que uma pessoa católica daqui de Curitiba talvez queira também registrar uma denúncia, ou alguém que se casou, que está assistindo a essa entrevista e não sabia de todos esses fatos, como que eles fazem para denunciar, doutora? Olha, eu acredito que o melhor caminho, já que estamos com problemas aqui no Tribunal de Curitiba, e a gente sabe que se denunciar aqui, a denúncia fica aqui mesmo, nós temos seria como se fosse uma embaixada, é a nunciatura que tem em Brasília. Nós temos o núncio, que é o John Batista, né? E ele é o núncio, que é como se ele fosse o embaixador do Vaticano aqui a nível de Brasil. E a nunciatura fica em Brasília, e é possível, sim, eles têm um canal de denúncia, você pode fazer essa denúncia lá. O mais importante é você também chegar no seu pároco e pedir uma carta de credibilidade. Então, você conversa com o pároco, ao qual a igreja que você frequenta, explica a situação, pede a ele uma carta de credibilidade para que ele esteja ciente, porque, afinal de contas, é um paroquiano que frequenta aquela paróquia. Então, o pároco ele precisa saber do que está acontecendo. Diante disso, ele pode entrar no Google mesmo, digita nunciatura no Brasil, vai cair no site lá em Brasília, e o núncio, ele é que acolhe todas essas denúncias. Se achar interessante, pode, claro, recorrer à assinatura apostólica. Existem, né, lá no Vaticano, que hoje, por e-mail, facilmente as pessoas podem, né, elas podem encontrar e mandar, não precisa ser só de forma física. Mas eu acredito que a nunciatura aqui é o órgão que está mais próximo e que vai conseguir acolher todas essas denúncias.
Muito obrigada, doutora. Então, para todo mundo aqui, doutora Maria Ernestina Amaral, nossa juíza eclesiástica daqui de Curitiba, e falando sobre o direito eclesiástico, o direito canônico, direito eclesiástico, direito canônico, Isso é direito canônico. e todas as estruturas dentro. Eu sei que é um tema difícil da gente entender logo de cara, mas eu espero que todos tenham aproveitado aqui para aprender uma coisa ou duas. Ai, tá tendo um. Eu tenho que fazer um joguinho aqui. Eu acho que alguém está fazendo denúncia anônima sobre a nossa live. Interessante, porque a gente só tem um telespectador nesse momento. É, então, eu queria agradecer a senhora, doutora Maria Ernestina Amaral, e também eu queria dar aqui a oportunidade para a senhora informar para a gente quais são as suas redes sociais e como que a gente pode, como que outros jornalistas, outros juízes, como que até mesmo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, podem entrar em contato com a senhora para saber mais detalhes. Bom, eu tenho aqui o TikTok, né, que é maria.ernestina.a1. Ponto A1. E no Instagram eu estou como Maria Ernestina Amaral. Tudo junto, não tem erro. Tá certo. A senhora gostaria de falar mais, de mencionar mais alguma coisa? Não, eu agradeço muito a sua disponibilidade, Ellen. Eu agradeço que você me permita falar. Eu agradeço a todos que estão, né, de alguma forma vai ter um alcance toda essa live, né? E que eu acho que nós não podemos ficar em silêncio diante das injustiças, nós não podemos ficar em silêncio daquilo que nos incomoda, principalmente as mulheres, né? Vamos falar das mulheres que sofrem no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, seja onde estiver. Eu acho que nós temos que ter essa voz, porque nós não podemos viver em sofrimento. Né? Deus não nos criou para isso, para sofrermos. Nós temos que ser felizes. Né? Eu tenho uma frase assim, que eu trago muito comigo, que é de São Nery, que é um santo que eu tenho uma devoção um pouco carinhosa, que ele sempre diz assim, que nunca me falte Deus e nem alegria. E eu acho que é mais ou menos por aí. Nós temos que ser felizes porque a vida é um dom de Deus. E se nós temos que preservá-la o máximo, cuidar o máximo, ter esse olhar para si, porque quem não é feliz não pode fazer o outro feliz. Eu não posso proferir uma sentença ou fazer um parecer de um processo, ou ter um olhar de pastoral, de caridade num processo, sem ver o sofrimento daquelas pessoas que estão ali, que estão buscando por uma resposta da igreja. Então, eu acho que todos nós temos como contribuir. Só que, às vezes, o ego de muitos, a vaidade, o poder, a sede pelo poder, pelo dinheiro, o status, né, que isso possa trazer. Eu sou uma juíza. Gente, somos todos humanos, estamos aqui para ajudar um ao outro. Eu acho que não é esse o caminho. Se alguns tiveram mais oportunidade de estudar, eu acredito que o Brasil, o que falta é o conhecimento, a formação, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, né? Eu vejo nesse sentido. Então, eu acho assim, não podemos nos calar. Nós temos que estar... Exatamente. Muito obrigada. Eu sou Ellen Catarine Silva, eu sou de Curitiba também, assim como a doutora Maria Ernestina Amaral. Por favor, se inscrevam nos canais da doutora Maria Ernestina Amaral, acompanhem a divulgação que ela faz sobre esses temas. Eu caí de paraquedas nesse assunto porque várias pessoas, vários haters vieram na publicação, e já aquela publicação foi, na realidade, uma cortesia ao Papa por respeito ao Vaticano, porque eu já estou encaminhando uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O meu background é na Polícia Britânica, não é como jornalista, evidentemente, eu cometi várias gafes aqui, e nem como blogueira, porque eu também não entendo de algoritmo daqui dessas redes sociais. Então, nós estamos tentando nos adaptar aos novos tempos e trazer a conversa para um ambiente público onde todo mundo pode participar e entender o que está acontecendo na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Doutora Maria Ernestina Amaral, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E agradeço a todos também.
Tchau, tchau. Obrigada.